Chegou a hora de estarmos juntos mais uma vez, desta vez com ainda mais força, para que cada um que recebeu esse chamado possa, na vivência mágica 2024 em São Tomé das Letras, transmutar todas as energias, abrir o portal da vivência e, além de tudo, se preparar para a transição que estamos vivendo nesse momento. Se você recebeu este chamado, chegou a hora. Olá, salve a sua estrela, eu sou a Sara Zaad. É um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Hoje eu trago uma cafeomancia espiritual mundial. Vamos ver o que a borra de café tem a nos dizer sobre esse momento em nosso planeta. Mas antes de iniciar essa leitura, eu gostaria de falar com você que está sendo despertado espiritualmente, principalmente no momento atual. Há 2 anos consecutivos, estou fazendo encontros, pelo menos semestrais, em São Tomé das Letras, para o desenvolvimento espiritual, rituais de conexão, rituais de limpeza e abertura de caminho, e o nosso primeiro encontro em 2024 acontecerá em janeiro. Se você sente que você está despertando para uma missão nesse mundo, se você sente que algo está atrapalhando o seu desenvolver, o seu caminhar, eu convido você a participar dessa experiência. Para maiores informações, entre em contato com o número de telefone que está passando no vídeo, ok? Vamos iniciar? Peço permissão à ancestralidade, à força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta, e que eu possa trazer mensagens de direcionamento e paz. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço pela vida de todos aqueles que respiram nesse momento. Optá, oráculo. Nossa. Vamos lá, pessoal. Vejam que a xícara, ela trouxe muitas imagens. Imagens bem significativas. No fundo da xícara eu vejo claramente 3 pontos iluminados e alguns pontos menores. Primeiro que esse clarão que se abriu perto da alça da xícara já me indica o deslizar de algo. Já há algum tempo que eu venho falando sobre eventos naturais de grande proporção e nós estamos vendo isso acontecer com muito mais frequência. Talvez com uma intensidade maior do que é de costume, que todos os anos nós temos temporadas de terremoto, temporada de furacão, temporada de tufão, temporada disso, temporada daquilo. Desde que o mundo é mundo, desastres naturais acontecem todos os dias, né? Em localidades diferentes do mundo sempre há algum acontecimento mais trágico. Levando em consideração que estamos em um período de transição, no vídeo anterior eu falei sobre visões, que inclusive na época eu compartilhei com o pessoal do Instagram, que é onde eu compartilho às vezes aquilo que eu sinto ou alguma coisa que aconteça atipicamente no meu dia a dia, sobre, né, eu ter recebido em uma bibliomancia questões relacionadas a Abraão e a morte de Sara e praticamente quase um ano depois ter sentido claramente a presença de Ismael, cujo eu nem fazia ideia da sua existência. Passei a ter conhecimento porque eu fui buscar, né, o que aquele espírito, o que de fato aquela mensagem que estavam se completando queriam passar para mim. Mais reflexões surgiram diante disso. Todos sabem que nós estamos numa transição planetária. Estamos saindo da era de peixes. E a religião e as maiores batalhas da humanidade nos últimos 2000 anos se deram por causa da fé. Se deram em nome de Deus, sendo Deus favorável ou não a essas guerrilhas.
diante de ter o conhecimento de trânsitos astrológicos importantes, de essa transição que está longe de finalizar, eu compreendo que alguns desastres naturais nos obriguem a darmos as mãos, como aconteceu com a pandemia e como aconteceu com o terremoto, se eu não me engano, na Síria, cujo países inimigos tiveram que se ajudar mutuamente, né? Eu agora, me perdoem, eu não me lembro quais foram os países que foram atingidos por um terremoto. E dentro dessa cena, as respostas elas vêm se completando de uma maneira inacreditável para mim. Eu venho falado, inclusive nas vivências, ou com pessoas que estão comigo junto nesses eventos, sobre as minhas preocupações em relação a determinados acontecimentos. E na realidade, eu sei que nós vamos viver ainda situações que vão exigir de todos os seres humanos uma conduta diferente, assim como foi na pandemia. Eu temo pela explosão de um vulcão mais feroz, tá? E essa imagem que está diante dos meus olhos é como se fosse ou águas ou lavas descendo e levando tudo à sua frente. Para quando seria isso? Nós estamos a cada dia mais próximos de um acontecimento de grande proporção. Eu sinto muito. Mas, como eu estava dizendo antes de trazer a revelação dessa imagem, eu acredito que a natureza ela é muito sábia. E que todos esses eventos, esses acontecimentos, inclusive esses conflitos, é porque é necessário. Chegou a hora de mudar. Junto com a finalização da Era de Peixes, nós temos que nos abraçar diante da Era de Aquário. E muita coisa fica para trás. Muita coisa. É claro que talvez nenhum de nós esteja vivo para viver essa transição por completo. Mas quem sabe, para aqueles que acreditam, nós não possamos voltar para ver, certo? Outra imagem surpreendente. Surpreendente. Chega a ser assustador. No Instagram deu para ver perfeitamente. Ó, no YouTube vai dar para ver sim. Um animal de grande porte. Ao meu ver, essa imagem, ela retrata a fuga de grandes animais. Confesso que esse animal maior, ele lembra muito um tamanduá. Um tamanduá. Nós vamos vivenciar acontecimentos que vão se espalhar pelo mundo como se fossem acontecimentos apocalípticos. Pessoal, nós já estamos vivendo muita coisa semelhante ao apocalipse, né? A cada ano que passa, as tragédias aumentam, a dor fica mais exposta. Isso porque nós estamos em um período em que nos comunicamos com muita facilidade. Há 30 anos atrás a internet não era acessível para todos. Isso sempre aconteceu, certo? Isso sempre aconteceu. Um animal de grande porte, isso pode dar indício de onde seja a localidade que esse vulcão será ativado. Cuspindo, né? Veja. Da suposta tromba é jogado no ar que
para mim, parece ser fumaça. Claro que simbolicamente podemos estar falando de fogo. Esse animal, que ao meu ver lembra um tamanduá, ou um javali, é uma mistura para mim. Na realidade, eu consigo identificar 3 animais aqui. Inclusive, pode sim ter alguma aparência com unicórnio. Eu acredito que esse animal nos dará a pista da localidade em que esse desastre natural, esse evento acontecerá. A imagem que se formou no fundo da xícara dos 3 pontos maiores e outros enraizados, ela desapareceu. Mesmo assim, ainda ficou no fundo uma imagem que eu posso avaliar. Primeiro que aqui eu vejo 3 grandes forças se unindo contra uma só. Nós podemos considerar que nos dias atuais, com os conflitos existentes, que hajam a união de grupos ou países contra uma nação. Então, 3 nações ou 3 grupos vão se unir, se ajudar contra uma só nação e ou grupo. Nós vamos ter algum tipo de doença. Nós vamos ter alguma epidemia com um tipo de doença que deixa a barriga inchada. Eu não consigo identificar que doença é essa. Pode ser por vários fatores, mas que deixa a barriga muito inchada. Acredito que venhamos a ver fotos de pessoas com o abdômen bem inchado. Um caranguejo na mata. Então, animais fora do seu habitat natural. Quando vemos animais em fuga ou animais fora do seu habitat natural, é porque há um desequilíbrio. Aqui seria o caranguejo, né? Há um desequilíbrio. Então, questões como aquecimento global, meio ambiente, tudo isso pode entrar em pauta. Claramente eu vejo a figura de um ser que em um filme, se eu não me engano, Esmeralda, morava dentro da Notre Dame. Então isso me remeteu muito à Catedral de Notre Dame. Quasídomo. Vejo claramente, não me lembro, não me recordo agora o nome, vejo claramente. Vamos lá. Essa xícara, ela me mostra animais em uma forma diferenciada. Por exemplo, eu vejo como se fosse um potro ou um cavalo de peruca, de cabelos. A gente pode pensar em mutação de vírus.
um cogumelo caído, um cogumelo arrancado. E um cogumelo também diferente, não tá certinho. Sabe como é que esse cogumelo tá aparecendo pra mim? Como se fosse uma água viva em cima, que tem aquelas raízes soltas, como se tivesse cabelos, pelos. E o tronco, sendo que ele está caído. Quando a gente pensa em cogumelo, a gente também pode imaginar substâncias tóxicas. Substâncias tóxicas. Cogumelo caído no chão, overdose. Talvez chegue até nós situações que falam de overdose ou alguma droga alucinógena que pode surgir ou ser um problema em alguma região. O cogumelo está deitado, olha. Vamos ver se aqui no Instagram consegue ver. Aqui, Instagram, veja. Instagram conseguiu ver perfeitamente. Aqui, ó, YouTube. Uma onda gigante. É claro que isso aqui é simbólico, pessoal. Quando eu fiz a imersão, né, o conhecimento da cafeomancia, eu expliquei para as pessoas que a espiritualidade, ela mostra figuras dentro do nosso conhecimento. Então, uma pessoa com mais conhecimento acadêmico do que eu, talvez visse outras imagens que remetessem à mesma mensagem, tá? Claro que é simbólico. Mas aqui eu vejo a figura de um animal demoníaco olhando para trás. Se a gente pensar que tem um rastro de destruição aos pés desse animal. Algo com nome demoníaco. Ou algum acontecimento realmente que vai chamar a atenção de todos nós. Vamos guardar bem essa mensagem, que eu creio que ela venha se revelar com mais essa exatidão nas próximas cafeomancias. Deixe a sua opinião nos comentários sobre o que isso remete a você. É uma estrada totalmente destruída, um campo totalmente destruído, sem vida, e um animal demoníaco olhando para trás, como se estivesse verificando a sua destruição. Se a gente pensa em demônio, fazendo uma analogia ao simbolismo, a gente pode pensar em disfarce, né? O tal lobo em pele de cordeiro, o demônio disfarçado de anjo, que comete atrocidades, mas que fica à distância. No meio de uma imagem, eu vejo uma figura semelhante, o Homem de Ferro, dos quadrinhos, um super-herói. Talvez essa mensagem retrate armaduras militares ou algum tipo de arma, né? Ou mesmo seja algo relacionado a alguma produção, algo ligado, né, ao próprio Homem de Ferro. Mas aqui, esse Homem de Ferro, que inclusive está com a máscara de ferro, está com um tipo de um martelo nas mãos. Eu acredito que esteja mais ligado a exércitos, né? Vamos considerar armaduras, né? A armas, a tecnologias, do que a qualquer outra coisa. Não vamos escapar de vermos explosões e massacres. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito.
Inclusive, nós vamos ver uma explosão no ar. Isso pode ser contra algum tipo de aeronave ou drone, ou até mesmo pode ser algo que exploda na terra, mas que ilumine nos céus. Sabe aquelas bombas de desenho animado? É o que eu vejo aqui, parecendo inclusive um balão de gás. Ó. Quem vê? Um gato no fundo da xícara. Nós sabemos que o gato, toda vez que aparece numa cafeomancia, se refere ao Egito. Algum assunto, algum acontecimento relacionado ao Egito vem às mídias mundiais. Eu vejo um gato e um camelo, pessoal. O que me chama atenção neste camelo é que ele está no chão. Um gato e um camelo juntos. Eu não diria descobertas arqueológicas, mas eu creio que mais descobertas a respeito de solo, a respeito do centro da terra, aquilo que está embaixo do solo. Porque que é o que eu vejo aqui? Tem alguns lugares da natureza onde as árvores ficam mais em pés e as raízes aparecendo. É praticamente essa imagem que eu vejo. É como se eu estivesse vendo por baixo da terra. A ave solitária. Uma ave olhando o horizonte. Algumas figuras nessa cafeomancia, assim como a imagem diabólica, me mostram sempre o olhar para um lugar, estar de longe como espectador. Nossa, um gato gigante. E um gato feroz. Talvez venhamos ver sair do Egito algo que soe de forma agressiva. No Pires eu vejo um barco. Barco e ou submarino. Que vai escorrer. O Homem de Ferro ainda tá aqui. O cogumelo. Vamos ter notícias sobre túneis, escavações, túneis. Pode ser até bunkers. Esconderijos subterrâneos e coisas do gênero. Esconderijo noturno. Algo na calada da noite. Gente, a imagem que eu me deparo agora é de um homem que, para mim, aparece um homem de estatura pequena, mas é porque a imagem está como se estivesse muito longe dos meus olhos, como se eu estivesse vendo uma paisagem. E esse homem olhando realmente ao horizonte. Vamos ter descobertas, tá? De pessoas envolvidas de forma
misteriosa, mas que estão conduzindo a alguma situação. Ou seja, eu escrevi um artigo para um jornal esses dias, em que eu falei um pouquinho sobre o eclipse no eixo Áries e Libra, e que eu deixei a dica de ouro. Nesse momento, não é adequado eleger heróis ou vilões, nem na nossa vida pessoal e nem na nossa vida coletiva. É claro que nós temos que ter o discernimento para entender o que está acontecendo no planeta, para entender, por exemplo, o sofrimento do povo palestino, sem desmerecer, claro, e lamentar as mortes em Israel. Mas, por exemplo, sobre essa questão, Israel não está atacando contra o Hamas, está atacando contra a Palestina. E nesse artigo, que em breve vocês vão ter conhecimento, tudo isso está eclodindo nesse momento, que inclusive, pasmem, tem profecias e tem relatos bíblicos falando sobre esse momento, principalmente no que diz respeito a Israel, quando tiver a idade de um homem, perder novamente a sua terra para depois ganhar novamente, enfim. Mas vamos encurtar. Eu acredito que, pelo menos diante daquilo que eu venho vendo, nessa década, ou até no máximo começar da outra década, que a Palestina tenha de volta o seu território, como era quando foi fundado Israel, lá em 1947, se eu não me engano, né? Israel de 48, mas a ONU demarcou o território em 1947, acho que na lei 181, decreto 181, alguma coisa do gênero, e as terras serão devolvidas à Palestina, mas depois de muita dor, depois de muita guerra. Muita guerra. E eu acredito que não só neste conflito, diante daquilo que me é mostrado, mas em outros conflitos, que haja participação oculta de nações com interesses comerciais dentro da região. Tanto no Médio Oriente como no continente africano. A cartomancia me mostra uma tromba d'água. As trombas d'água acontecem nas cachoeiras, pelo menos aqui no Brasil, quando há excesso de chuvas. Isso é um sinal de que teremos ainda muitos problemas com a chuva. Muitas cidades alagadas. Porque a quantidade de água que eu venho chegando é muito grande. É muito grande. Uma cidade que escurece, uma região que escurece, talvez por causa de nuvens, talvez por causa de algum acontecimento, ou até mesmo a falta de energia. Mas eu vejo a escuridão em uma localidade, completa escuridão. Completa escuridão. Em que nações é comum hienas? Deixa aí no comentário para mim. Aqui eu vejo hienas. Uma gargalhando de boca aberta. Mas o chão está quente. O chão ferve. Claro que nós estamos num processo de aquecimento bem intenso. Isso já foi falado em outros vídeos. Talvez seja isso, o calor numa localidade. E essa localidade pode ter muitas hienas.
Recentemente nós tivemos aqui na região norte do Brasil, ainda estamos tendo a morte de muitos golfinhos, boto rosa, o boto vermelho, que é lamentável, é uma espécie que está a caminho da extinção. É triste demais por causa do aquecimento das águas. E, infelizmente, no fundo da xícara, a xícara me mostra muitos animais mortos. Animais aquáticos, independente de ser de mar ou de rio. Calor escaldante, hein, pessoal? Calor escaldante em algumas regiões. Atipicamente. Eu vejo muitas figuras mitológicas. Ainda há pouco foi o diabo, agora eu vejo uma espécie de minotauro magro. A cabeça de touro e o corpo de um soldado com uma lança em suas mãos. Aqui. Aqui. Então, acredito que nesses países onde se tenham esses folclores, que nós viemos ver uma brutalidade, uma agressividade maior. Eu não sei se essa imagem me remete ao Egito, mas eu já falei do Egito. Talvez alguma nação ali nas proximidades ou um local específico. Mas se está com uma arma empunhada, está indo atacar. Está indo atacar. Um helicóptero, então vamos ver resgates através de helicópteros ou alguma atuação, né, seja para apagar um incêndio, seja para tirar animais, seja para salvar, enfim. Já que sai um barco aqui ou um submarino, podemos contar que teremos mais um naufrágio ou, né, um submarino de guerra sendo assunto nas mídias. Lembremos que o eixo de Áries e Libra é o eixo da guerra, mundialmente falando. Mundialmente falando. Na realidade, nós estamos em um momento do mundo que ninguém quer abrir mão de nada para ficar em paz. Bom, meus amores, eu termino aqui olhando para esse cogumelo deitado, que me intriga, porque é uma mistura de um cogumelo como a gente conhece e uma espécie aquática, mas eu acredito que esteja relacionado a substâncias realmente. Agradeço a você a companhia, agradeço a você por estar aqui comigo. Quero dizer que você é muito importante para mim, você não tem ideia do quanto, e que eu te amo demais. Salve a sua estrela. Chegou a hora de estarmos juntos mais uma vez, desta vez com ainda mais força, para que cada um que recebeu esse chamado possa, na vivência mágica 2024 em São Tomé das Letras, transmutar todas as energias, abrir o portal da vivência e, além de tudo, se preparar para a transição que estamos vivendo nesse momento. Se você recebeu este chamado, chegou a hora.